sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Bilza Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Bilza Nogueira, conversando sobre mediunidade. E na comemoração desse nosso Natal, Natal com Jesus, em que a gente vai lembrando as questões da mediunidade nossa, que é a mediunidade. Vamos dar continuidade a esse precioso livro, Mediunidade com Jesus. Esse livro é do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza, editado pela editora Espírita Cristã Fonte Viva. E hoje nós vamos entrar no capítulo 26, intitulado Mediunidade e Cura. E ele analisa uma fala de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E o nosso amigo Carlos vai falando assim para nós, retratando de maneira magnífica sobre a diversidade dos carismas. O apóstolo Paulo abordou sobre a distribuição dos mesmos segundo a sua utilidade. E no programa passado, nós fixamos bem essa questão da utilidade, não é, meus irmãos? A utilidade da mediunidade na vida da gente. Não é espetáculo, é para o que for útil. E aí ele continua dizendo, em especial, gostaríamos de lembrar o dom da cura, que ocupa a atenção de tantos estudiosos. Todas as vezes que falamos sobre a cura, reportamos-nos aos fenômenos pomposos da reestruturação somática e psíquica, esquecendo-nos de que, em qualquer caminhada, só chegaremos ao final a partir do somatório de cada passo. Vale a pena pararmos nesse trecho. Nós associamos muito a cura ao milagre, não ao processo. É muito interessante, né, como a gente se perde dentro desse campo. E aí a gente começa a idolatrar médium, a idolatrar espírito, a fazer uma grande confusão. Quando ele fala aqui, né, é o somatório de cada passo. A gente tem a posição do espírito, a posição do médium, a posição do paciente, o projeto reencarnatório de cada qual, que não pode ser esquecido. Então é uma série de fatores, né, que vão resultar na cura possível. É claro que a do espírito, a da alma, sempre que quisermos, né, é muito interessante. Ontem nós conversávamos com um amigo que passou por um câncer assim bem agressivo, bem sério. E quando ele foi buscar o tratamento espiritual, os espíritos falaram assim, você não estuda? Continue estudando. E ele está aqui até hoje, né? É um trabalhador, é um dos diretores aqui da Casa de Teresa d'Ávila, está trabalhando tudo isso, fazendo um controle, né? E aí quem pode falar que nesse tempo todo ele não ficou curado? Quem pode falar? Ele está lá, agora com os cuidados, algumas limitações, tudo isso, mas um trabalhador de Jesus. E aí, o que a gente pode começar a pensar numa próxima reencarnação? O que foi trabalhado pelo Espírito, o que foi trabalhado nele enquanto Espírito. É isso. Ele continua estudando. E ele continua estudando. E vamos lá. Assim, a cura envolve grande quantidade de recursos e situações sem as quais a criatura como um todo não verá a concretização da saúde. Nos meios espiritistas, é fundamental atentar para os resultados como elemento chamativo de transformação. Entretanto, o trabalhador fiel não se deve esquecer das pequeninas parcelas de ajuda que poderá oferecer no auxílio à aquisição da saúde alheia. E aqui é uma outra questão quando ele fala somatório, né? Recursos e situações. Nós somos um todo, a gente não é só corpo. A gente é um espírito utilizando corpos e faceando situações diversificadas.
que tem como objetivo o nosso aprendizado, o nosso equilíbrio, a nossa maturidade, mas que nem sempre nós conseguimos observar assim. Nós conseguimos olhar sobre esse aspecto. E aí, a cura é um chamativo? É. Mas ele fala um chamativo para a transformação. A transformação tanto do médium, quanto do paciente e quanto do próprio espírito. Recordo-me, no momento que nós estudamos no encontro de medicina espiritual, o primeiro encontro de medicina espiritual no Leon Denis, e aí os espíritos falaram, o doutor Herman falou, é um dos diretores espirituais da casa, que o objetivo da cura é a gente entender a bondade de Deus. E a gente ficou parado, analisando, e a gente vai amadurecendo, porque o corpo, ele tem, conforme a gente fala, um prazo de validade. O corpo, ou saudável, ou são, ele tem um limite. A vida física tem um limite. E qual é o objetivo, então, de estarmos encarnados? Não é o nosso progresso? Não é a nossa transformação moral? Se a gente foge desse pensamento, né, a gente não vai oferecer a oportunidade da transformação. E é por isso que a gente vê a pessoa vai 1, 2, 3, a gente chama hoje de tratamento espiritual, antigamente chamava de passe de cura. Hoje é tratamento espiritual porque é um tratamento. E quase sempre a pessoa não vai só à casa espírita receber o passe. Além do passe que a pessoa recebe, ela vai assistindo reunião pública. Ela, sempre que possível, é convocada a um estudo, é convocada a um trabalho voluntário. E são as pequeninas parcelas de ajuda, de oportunidades que a casa espírita vai dando para a nossa melhoria. No cartãozinho, na casa de Leon Denis e algumas de nossas casas, né, o Teresa Dávila tem um cartãozinho em que se fala do culto do Evangelho no lar, da leitura do Evangelho, da prece diária, do cuidado no dia que vai para o tratamento. Então, tudo isto é uma forma de educação para cada um oferecer a sua parte, tanto o paciente quanto o grupo de médiuns e até o grupo de assistentes, né? Uma postura digna. Isto é educação. Isto é crescimento. Isto é melhoria moral. E ele vai continuando, né? E agora ele está falando aqui do trabalhador fiel do médium, que ele deve oferecer parcelas de ajuda para quê? Para a renovação do outro, né? Dicas, pistas, né? A gente fala isso, né? Falava em educação isso. Para que o outro consiga trilhar de uma forma mais suave. Por isso que sempre a pessoa vai para um tratamento a partir de um atendimento fraterno. E nesse atendimento fraterno, recursos são oferecidos, né? E continua o irmão Carlos falando. Em presença do irmão envolto por tumoração de diagnóstico reservado, não se detenha na busca do desaparecimento da neoformação, que muitas vezes pode estar funcionando como chamativo a atitudes mais nobres. Porém, ofereça uma palavra de ânimo e coragem, que sirva nessas ocasiões como anestesiante das dores sufocantes. A gente sabe, quando se estuda no capítulo 14 da Gênese, que fala sobre os fluidos, existem fluidos anestesiantes, sim, meus amigos. Muitas vezes a pessoa está com uma dor muito forte, fala assim, ai, graças a Deus, a partir do passe, eu não estou sentindo tanta dor. Mas o tumor, a doença está lá. E aí, nesse momento em que a pessoa não sente a dor, não é igual os 9 leprosos que vai sair para festa, né? Ou para os excessos que muitas vezes conduziram àquela situação difícil. Não. A partir desse momento, né? A partir da criatura sentir que está melhor e tudo, vamos ver o que se pode oferecer. Uma palavra de ânimo, de coragem, de valorização da vida, porque às vezes a pessoa se sente culpada por estar doente. A pessoa se sente desconfortável por estar doente. Vamos oferecer
uma palavra boa, uma palavra amiga. Vamos oferecer o livro, vamos oferecer a sugestão da Rádio Rio de Janeiro. Meu irmão, você conhece a Rádio Rio de Janeiro? Vamos ouvi-la. Aproveita que vai ser motivo de atualização sua, de reflexões. Você pode participar, a rádio é interativa. Então tudo isso, meus amigos, são ajudas, auxílios, são as pequenas parcelas. A grande quantidade de recursos que nós, como médiuns, podemos oferecer. E é muito interessante, é muito lindo, gente. Só da pessoa ser ouvida, só da pessoa ser acolhida, você já percebe que o olhar já mudou. Porque o campo vibratório vai começando a ser nutrido, visitados por sugestões diferenciadas. Isso é muito importante para todos nós, não é? A gente, quando fala da rádio, fala com muito carinho, muito respeito, é isso. Muitas vezes, dentro da rádio, a gente está dentro de casa, aliás, com alguma situação que aborrece, com alguma contrariedade, com alguma má vontade, com algum mal-estar. E aí a rádio, ela quebra aquela frequência negativa. E a gente começa a se sentir assim, renovado, né? Com boa vontade, sendo relembrado de conceitos que são nossos, que a gente às vezes até repete, mas na hora da dificuldade, eles não vêm à mente. E aí a rádio, através da fala, no outro dia teve uma oração para a serenidade. E eu estava um tanto inquieta, não é? Por uma questão até do Tereza de receber uma encomenda que eu já falei. E aí aquela oração nos acalmou, aquela oração nos pacificou, e a gente respirou diferente, né? A gente ficou mais reverente diante da vida. Olha o apoio que a espiritualidade nos oferece só porque a gente sintonizou. Eu aqui em casa, não, pelo rádio eu não consigo, então quase sempre é pelas mídias, né? Pelo computador, pelo rádio, em que a gente baixou o aplicativo, Rádio Rio de Janeiro Oficial. Então tudo isso vai ajudando a gente a manter uma postura mais cristã. E continua ele colocando aqui para nós, o irmão Carlos, nesse livro Mediunidade com Jesus, através do médium Roberto Lúcio de Souza, na lição 26, Mediunidade Pura. Ele fala assim: à frente do companheiro, queixoso das disfunções gastrointestinais, a manifestarem-se como fogo ardente, corroendo-lhe internamente, busque o ensinamento santificante, concitando-o ao perdão e à docilidade, já que esses sintomas nada mais são do que alerta benéfico à criatura para a mudança de sintonia. É aquilo, né? Às vezes a gente está com dificuldade de engolir alguma coisa, a digerir alguma coisa. E aí tem aquela queimação no estômago, ou muitas vezes até se transformando numa disfunção intestinal, né? E aí a medicina psicossomática fala que são as situações nossas diárias mal digeridas. E quantas situações mal digeridas nós passamos, nós vivenciamos. Então está na hora, né? Não é de criticar a criatura, não é de colocar a mão na ferida, mas sugerir uma outra forma de viver, que é o que a doutrina faz com a gente. É o que o Evangelho de Jesus tem feito, né? Da pacificação, do entendimento, de olhar o outro como irmão, de saber que Deus tem o controle de todas as coisas, que a gente não pode ter o controle do comportamento do outro. Então tudo isso vai mudando de sintonia. E a gente tem muitas vezes até os exemplos. Eu falei, né, e está passando aí, todo o corpo mediúnico do Tereza foi convidado, né, a assistir Chico Xavier, a série, que está aí pela internet, é muito fácil, né? E aí vai vendo aos pouquinhos. Isso foi um companheiro frequentador da casa que passou, e a gente passou para todo mundo. E aí passamos para o CELD também. Todo o trabalhador da desobsessão lá do CELD está olhando. Por quê? São bons exemplos.
exemplos de uma mediunidade que não foi exercida sem dificuldades. Muitas dificuldades ocorreram, mas o Chico Xavier procurou ser fiel a Jesus, fiel ao Evangelho, fiel à orientação dos espíritos e levou a bom termo a mediunidade. Então, muitas vezes a gente precisa de um estímulo através de um exemplo, através de uma história, através da leitura de um conto, de um romance, para a gente realinhar o nosso pensamento, a nossa emoção, não é? Reorganizar a nossa estrada, a nossa vida. E ele continua a nos falar. Vê-se ao lado de amigo em posição de alienação e desequilíbrio. Provavelmente, ela é fruto da desdita passada, quando preso à rebeldia e à violência. Como medianeiro, talvez não possa receber os recursos do mais alto, atuante na estrutura psíquica, a fim de restaurar-lhe o equilíbrio. No entanto, seja o portador do amparo, da palavra amiga e dos fluidos que lhe sirvam de paliativo, na certeza de que a dor de hoje será chamamento positivo ao bem no futuro próximo. Então é o caso das doenças mentais, não é? Não vai dar para aquele companheiro que possui determinada síndrome sair dali curado. Muitas vezes não vai dar. Mas dá para quê? Oferecer o fluido para uma qualidade de vida. Se ele está muito agitado, né? A gente sabe que existem espaços dispersivos que conseguem tirar um tanto daquela energia perniciosa e, através da oração, através da vibração amena, serem colocadas energias favoráveis, né? Energias mais silenciosas, energia de afeto, aquele companheiro que muitas vezes é tido como estorvo, como alguém que só atrapalha, ele se perceber amado pela casa espírita, amado por Deus, um trabalhador do bem. Isso é muito bom. E no futuro próximo, quando ele vier fora daquela situação, aquela marca vai estar. E às vezes no futuro próximo pode ser no momento que ele se desprende do corpo físico, através do sono, ele vê como ele é amado, como ele é cuidado, como ele é querido. A gente que o entende, a gente que não tem preconceito em lidar com ele, porque a gente sabe que essas questões psíquicas, elas geram muito preconceito, né? Muita ideia falsa. À medida que ele vai percebendo isto, ele vai aquietando o seu pensamento, a sua emoção, o seu coração, né? Então, é trabalho mediúnico. E aí a gente vai percebendo que não é qualquer médium que poderá ter esse comportamento. O médium, para se comportar assim, ele tem que trabalhar essa autoevangelização. Ele tem que trabalhar essa integração com a proposta socorrista da casa espírita. Ele tem que estar alinhado com os diretores espirituais da casa. Ele vai ter que ter alinhado, ter esse alinhamento. É esse alinhamento que vai fazer com que a pessoa se autopacifique e naquele momento lá do atendimento, mesmo que ele não tenha o recurso poderá chegar até a ele, né? Porque ele tem como pedir socorro. Ele já trabalhou no sentimento da humildade, né? Ele vai saber que tem coisas que ele não vai poder dar conta mesmo. E que até não é para dar conta, porque faz parte do aprendizado do espírito. Mas a ajuda do mais alto virá. A casa espírita está sustentada. A casa espírita está amparada. Isso é muito bom. No dia de ontem, o programa gravado, né? Hoje é uma segunda-feira, dia 9 de dezembro. No programa de ontem, quando nós vínhamos da casa da nossa família lá em Olaria, a gente foi assistindo o culto do Evangelho lá no Irmão Clarencio, né? E nós víamos as pessoas falando. Foi sobre os verdadeiros espíritas, né? Então a gente via as pessoas falando, num determinado momento, da segurança da casa. A casa na Vila da Penha. E a gente sabe que o nosso Rio de Janeiro todo está passando por dificuldades. Mas era falado da confiança na proteção da casa, né? Na confiança dos guias da casa.
a mensagem que foi trazida do irmão Inácio, ele falava sobre a fé. Essa fé viva que a gente tem que conquistar. E a gente vai conquistando através de quê? Através do trabalho, através do esforço, né? É assim que a gente conquista essa fé. E aí ele continua a falar assim: lembre-se, toda e qualquer circunstância de trabalho na área do tratamento espiritual, você defrontará com a dor em toda situação, gente. E na maioria delas, o irmão sofredor estará preso aos elos do resgate necessário. Porque é assim, né? Quase sempre a pessoa procura o tratamento espiritual quando já passou pelos médicos, quando já passou pelos terapeutas, e alguém falou assim: olha, é assim mesmo, vai ter que aprender a conviver com isso. Aí a pessoa muitas vezes vai procurar a casa espírita à procura de um milagre. À procura de um milagre, mas nem sempre, né, a situação ocorre de acordo com a cabeça da pessoa. E, na verdade, o maior milagre, o maior fenômeno, meus queridos, será sempre o da transformação moral. Se eu estou tendo que resgatar, eu resgate, mas resgate com alegria, com bom ânimo, resgate sem revolta, resgate sabendo que eu estou sendo amparada, né? Resgate percebendo uma nova forma de olhar a vida que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita têm dado a todos nós. E o irmão Carlos continua falando assim: na impossibilidade, porém, de ofertar-lhe, e ele está falando para a gente que é o trabalhador do tratamento espiritual. Então ele vai: na impossibilidade, porém, de ofertar-lhes o máximo de ajuda, não deixe de oferecer-lhe a migalha possível, certo de que, no momento devido, por conquista própria, o Senhor Jesus, o médico de todos nós, estará atento, providenciando o medicamento que signifique um deslumbramento da cura em si mesmo. Então, a gente sabe, né, que toda boa dádiva e todo dom perfeito, conforme diz Tiago, vem de Deus. E Deus oferece tudo na hora certa. Jesus, como médico dos médicos, ele é preciso. Então, na hora certa, para aquele irmão, para aquele amigo, o socorro chegará. E até para nós mesmos, meus amigos. Se somos nós, aquele médico, aquele trabalhador do bem, que está se utilizando do tratamento espiritual por algum problema grave de saúde que estejamos passando, vamos ter a certeza de que a cura chegará no momento preciso. E assim como foi falado por aquele querido amigo, assim: você estuda? Continue estudando? Vamos para nós? Se você estuda, se você trabalha, continue trabalhando, continuemos trabalhando. Porque é no trabalho da casa espírita, é na frequência da nossa casa espírita que a gente vai ser mais facilmente localizado para a restauração total, para a recuperação total. Que nós possamos pensar nisso. Que nós possamos, como disse o irmão Inácio ontem na mensagem lá do culto do irmão Clarencio, que a gente construa esta fé. E que esta fé seja o nosso alicerce na superação, no enfrentamento dos desafios, e que possamos resgatar o mal que a gente fez a gente mesmo, com muita alegria, com muita esperança, na certeza que Jesus, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque ele falou: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Possamos pensar e vibrar nessa faixa, queridos amigos. Muita paz na celebração desse Natal de Jesus. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.